11 horas e 53 minutos, nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo mais uma vez a sempre polêmica e única mulher deputada do Estado, Janaína Riva, do PMDB. Seja bem-vindo mais uma vez, deputada. Obrigada, Agnello, obrigada. Eu acho que o sempre polêmica, acho que até pega bem, mas talvez seja a única polêmica por ser a única mulher também, que nós mulheres nós somos um pouquinho mais polêmicas. Verdade. Né? E com isso você tem, de certa forma, se destacado bastante lá. Que bom, obrigada. Isso é visível. Bom, então já como nós falamos de polêmica, eu já quero logo entrar nesses assuntos aí que estão, obviamente, incomodando bastante, principalmente servidores públicos, né? Que é esta reforma administrativa que está sendo discutida lá, debatida, muitos questionamentos, eu falo da PEC 55, Nesse momento nós temos centenas de servidores públicos que estão apreensivos, afinal de contas, o que é que nós podemos esperar? Qual o resultado que vamos ter aí diante daquilo que está sendo visto lá? Agnello, é muito preocupante. Ontem eu estava ouvindo a Rádio Senado e eles estavam debatendo a PEC 55, né? E eu vi ali a situação, assim, uma situação muito parecida com Mato Grosso, que os senadores, de fato, não tinham pleno conhecimento daquilo que estavam votando. A exemplo aqui do nosso estado, por exemplo, com relação à reforma tributária também. Então, seria um tiro no escuro, mas não deixa de ser uma luz no fim do túnel, uma esperança para o nosso país, né? Um limite de gastos, etc. Mas eu entendo os servidores públicos, a sua revolta. Por quê? Porque a proposta, em sua grande parte, ela atinge aqueles, vamos dizer assim, os mais fragilizados já. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, assim, qual eram as reivindicações dos servidores públicos? Poxa, vamos falar de servidor público? Vamos falar dos auxílios moradias, vamos falar dos auxílios paletós, auxílios livros, verbas indenizatórias, como nós temos aqui na Assembleia Legislativa, como nós temos vários outros poderes e órgãos que vivem com várias regalias que não foram Podemos citar aí o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e outros setores aí que são amplamente beneficiados, né? Exatamente. Você vê, eu cheguei a analisar algumas folhas salariais divulgadas do Poder Judiciário, algumas do Ministério Público e algumas também de parlamentares, de salários que ultrapassam R$200 mil. Então, o problema do Brasil não estão nesses servidores públicos que são os professores, que são os policiais, que são aqueles que recebem um valor perto do montante que recebe um só poderoso dentro do nosso país, irrisório. Você citou uma coisa agora, você usou uma palavra aí, e ontem eu escutando também as discussões na tribuna do Congresso, lá, aquela manifestação toda, ficou visível. Eles não sabem o que estão discutindo. Exatamente. Cada um apresenta uma sugestão, uma proposta, uma ideia. E aí já está previsto, e aí o outro vem e fala que não é aquilo que ele quis dizer, que está escrito de outra forma. Deu para ver nitidamente que eles não tinham conhecimento do que estavam votando. Assim está acontecendo também com a discussão da reforma tributária aqui em Mato Grosso? Totalmente. Já entrando nesse assunto também? Totalmente, Agnello, totalmente. Os setores estão divergindo com relação ao aumento. O próprio Estado diverge. Eu não sei se a memória das pessoas está curta, mas o Estado começou dizendo que não haveria aumento de impostos. E agora você já vê o aumento de impostos, que em alguns setores, por exemplo, pode atingir até os 90%. Então, olha o tamanho da preocupação disso, o tiro pode sair pela culatra. É a mesma coisa que eu digo com relação aos servidores públicos. O dinheiro que você paga ao servidor público, Agnello, é um dinheiro que ele fica aqui. Ele fica no comércio daqui, ele é investido dentro do nosso Estado. Quando você fala em você cobrar mais impostos, taxar mais o nosso Estado, esse dinheiro deixa de vir para o Estado de Mato Grosso, ele vai para Goiás, ele vai para Rondônia. As pessoas não compram mais bebida dentro de Mato Grosso, caiu 56% a venda da bebida alcoólica, dos destilados. Para deixar bem claro, 56%. Por quê? As pessoas estão preferindo comprar pela internet, é tudo por causa dos impostos. Então, a preocupação que eu tenho é que nós votarmos uma reforma desse jeito que está, a toque de caixa, com pouco prazo para se discutir a minuta, para você ter uma ideia, vão fazer 15 dias
que a minuta foi entregue aos empresários. Os setores não discutiram individualmente. Nós precisamos saber qual vai ser a prioridade de cada setor. Eu vou te dar um exemplo, o setor atacadista. O setor atacadista, ele não sobrevive sem um incentivo para o setor atacadista hoje. Se ele fizer isso, ele vai ser engolido por Goiás, ele vai ser engolido por Rondônia, e dá emprego para mais de 33 mil pessoas. Só para que o nosso telespectador possa entender, hoje a cobrança tributária no estado de Mato Grosso, ela sai de 0%, né, 2%, vai até 37%, aí tem a energia elétrica como um dos setores que paga uma tributação mais alta aí. De ICMS. Né? Hoje o empresário, ele paga primeiro o imposto antes da mercadoria chegar no estado, antes mesmo ele colocar na prateleira para vender. Exatamente. Isso começou a acontecer aqui no estado desde o momento em que hoje o ministro da Agricultura, na época, Blairo Maggi era governo do estado. Foi uma polêmica, aconteceu inúmeros incentivos fiscais e que está sendo trazido à tona agora, depois de alguns anos. Eu conversei com o secretário Gustavo Oliveira, conversei também com outro secretário, com o secretário Ceneri Paludo. E eles, sentados aí onde a senhora está, me disseram, Agnello, nós queremos taxar um percentual, estabelecer um percentual único de cobrança, para simplificar, assim como é feito em outros estados do Brasil, com exemplo de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, enfim. Eu perguntei para ele, mas secretário, qual é o percentual já definido? Eles, olha, nós não temos ainda um percentual definido, nós estamos avaliando entre 12% a 16%, 18%. Parece que ficou em 17%, né? Agora, parece-me que já saiu um percentual 16% aí. Né? Enfim, esse percentual, de certa forma, sendo taxado não ajudaria a equilibrar exatamente essa receita no que diz respeito ao pagamento do ICMS aqui no estado? Não, a reforma, Agnello, ela é necessária, ela é importantíssima para o estado de Mato Grosso. Sim, eu também vejo assim. Não tem outra alternativa. Tanto eu até disse esses dias numa audiência pública, todos os candidatos a governadores da época prometeram essa reforma tributária. Então, mais cedo ou mais tarde, ela viria. Isso todo mundo sabia, já era de conhecimento de todos. O problema foi que ela veio em cima da hora, em um momento de total instabilidade econômica no nosso país. Então, o que aconteceu? O comerciante, o empresário, o produtor, ele está se sentindo coagido. Né? Com o governo chegou a dar uma declaração de que se a Assembleia não aprovar, vai fazer por decreto. O que eles gostariam? Mais prazo, Agnello, é o que nós estamos buscando, mais prazo. Para quê? Para poder votar as leis setoriais. Aí nós teríamos o pró-algodão, que vai contribuir com os produtores de algodão, com incentivo para o setor. Vai ser mais transparente, vai se simplificar. A reforma, sem dúvida nenhuma, ela é necessária. Agora, o que nós estamos questionando é aprovar essa reforma em tão pouco tempo, confiando tão somente na FGV, que eu tenho maior respeito e estima, mas os setores querem ter oportunidade de fazer a sua contraproposta e demonstrar qual vai ser o impacto real para os contribuintes. A senhora faz parte de uma comissão dentro da Assembleia Legislativa que está discutindo a frente parlamentar. Que é a frente parlamentar, que tem como presidente o deputado Oscar Bezerra, do PSB. Recentemente, semana passada, se não me engano, vocês se reuniram com a FEComércio e demais entidades para filtrar todas essas informações e sair de lá, obviamente, com um posicionamento. Eu pergunto, qual foi? O nosso posicionamento, o posicionamento da frente. Eu não posso te falar pelo meu colega, deputado Oscar Bezerra, que está presidindo. Mas pela frente. Mas pela frente parlamentar. Sim. A proposta de todos, exceto o deputado Dilmar, que é líder do governo, é que nós não votássemos a reforma este ano. Certo. E se houvesse essa necessidade, se nós não conseguíssemos convencer a maioria, porque nós somos minoria, certo? O que nós gostaríamos de fazer? Condicionar a vigência da reforma à aprovação das leis setoriais. Como seria? Seria aprovada a reforma com um prazo de 6 meses para vigência, desde que
nesses 6 meses, analisassem-se cada uma das leis setoriais que são os incentivos fiscais. Então, aí, a partir do momento que se analisar, a lei pode entrar em vigência. Se não conseguir analisar, nós vamos para mais 6 meses e aí só entraria em vigência em 2018. É tudo que o governo não quer, deputado. É tudo que o governo não quer, mas é a proposta que a frente considera mais prudente, mais responsável para com os contribuintes. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, pode até parecer estranha, mas tem tudo a ver, porque entra aí no bujo da situação. Nós estamos vendo aí algumas notícias bombardeando a Assembleia Legislativa, atingindo diretamente o coração dela, que é a presidência. Aí, por conta dessas delações que está acontecendo, feito pelo empresário Guizardi. No caso da Operação Rêmora na educação, envolve membros da Assembleia Legislativa. Isso não pode atrapalhar, isso de certa forma não pode influenciar nessas votações importantes agora do final do ano? É claro, principalmente quando você está tratando ali, em alguns casos específicos, o Giovanni Guizardi, quando ele fez a sua delação, achei uma coisa muito interessante. Desde o início, eu venho fazendo um discurso contra as renúncias fiscais. Ao meu ver, renúncia fiscal que não seja para setor, como assim para setor? Eu não vou dar renúncia para o Agnello, eu vou dar renúncia para todos os programas de televisão que tratam sobre tal tema. Isso é igualdade. Sim, claro. Agora, eu dar um benefício só para você, isso já não é igualdade. É desigual. É desigual. O que aconteceu? Na delação do Giovanni, ele deixou muito claro. Eu coloquei 300 milhões na campanha do governador Pedro Tax para que eu tivesse liberdade em trabalhar. O que seria essa liberdade em trabalhar? Não ter incômodo em suas licitações, não ser vetado, não ser visto com maus olhos, etc. É certo? Não. É legal? É legal. Isso é legal. É normal isso acontecer. Não vamos ser hipócritas. É normal, deputada? Isso sempre aconteceu, Agnello. Isso não deveria acontecer, deputada. Mas não deveria acontecer. E é por isso que está pagando caro por isso. Só que o que mais me estranhou foi ele dizer que o empresário Alan Maluf investiu 10 milhões. E aí ele explicou a diferença. Que quando você doa, mas você não espera nada de volta. Você quer realmente ter respeito, respaldo, portas abertas, diríamos assim. Agora, quando você investe, você quer de volta. E como volta isso? Volta com renúncia fiscal, volta com incentivos fiscais, as empresas de determinada pessoa que investiu numa campanha. Então, quer dizer, esses 10 milhões de reais que o Alan Maluf supostamente colocou na campanha do governador Pedro Tax em caixa 2, segundo Giovanni, isso com certeza sairia de renúncias fiscais ou de obras ou alguma coisa de corrupção. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, deputada. Isso foi comprovado? Isso está provado ou isso ainda está no campo da especulação de uma delação que até então está sendo questionada? Na minha opinião, Agnello, o Ministério Público, eles têm um certo cuidado, principalmente porque estão tratando de pessoas que têm foro, né, privilegiado. Então, eu acredito que isso vai ainda ser mais investigado, né? Devem, com certeza, haver desdobramentos disso que o Giovanni foi falado, mas eu não acredito que ele falaria alguma coisa que ele não tivesse como comprovar. Eu não tenho como te dar essa certeza, mas conhecendo o perfil da família Guizardi, que é uma família tradicional cuiabana, e pelo que eu ouço se falar, são pessoas de uma certa seriedade. Então nós estamos falando aí de uma bomba que pode explodir no centro da Assembleia Legislativa nos próximos Agnello, dias? eu não vejo outra coisa, se for confirmado esse caixa 2 no governo do governador Pedro Tax, a não ser o impeachment ou a cassação do governador. Não tem outra alternativa. Caixa 2 é crime. Até tentaram tirar, né, na Câmara, né, o crime de Caixa 2, né? Mas Caixa 2 é crime. Então, se isso ficar comprovado, a população de Mato Grosso tem que entender que o governador vai ser afastado por crime, porque Caixa 2 é crime. E o Alan Maluf, citado pelo Giovanni Guizardi, era o financeiro, o coração da campanha do governador Pedro Tax.
Bom, dentro de todos esses assuntos já ditos aqui, dessas situações que estão acontecendo neste final de 2016, que precisa passar logo, né, que ninguém aguenta mais 2016. Chega o Natal de 2017 e não chega o final de 2016. É verdade, porque nós temos um outro assunto também espinhoso que vai desembocar ali na Assembleia Legislativa, que é a discussão do RGA, que este ano já foi tremenda, polêmica, desgastante para todos, né? O governo já dá sinais, indícios de que, em virtude da crise, da questão da economia no país, do desaceleramento dos repasses do governo federal para o Estado, provavelmente não haverá o reajuste do servidor público no ano de 2017. Isso já está sendo discutido lá, já está sendo conversado? Sabe, Aguinaldo, que isso é uma das coisas que mais me preocupa. No momento de instabilidade financeira e econômica no nosso país, como que você não vai previsionar um reajuste inflacionário? Vamos lá, estima-se que a inflação vai atingir um aumento de 16% no decorrer do ano de 2016 a 2017. Isso quer dizer que tudo, um pelo outro, ficará 16% mais caro. Não tem como você não previsionar o RGA. Tem como lá na frente nós sentarmos e discutirmos essa possibilidade de pagamento, a dificuldade que está o Estado. Tanto é que quando se começou a discutir a reforma tributária, a minha opinião como deputada estadual, eu disse na audiência, vamos discutir a reforma tributária juntamente com a reforma administrativa, para que não haja aí o que está acontecendo de quererem colocar a iniciativa privada contra a pública. Não, porque é isso que está acontecendo. A iniciativa privada acredita que hoje eles que mantêm os servidores públicos e que é injusto eles receberem um aumento, mas que não é um aumento, é um reajuste inflacionário. Isso quer dizer que aquela criança, filha de um servidor público, que ela toma um remédio que custa R$100, ele vai aumentar de custo. E o custo da comida vai aumentar também, o custo da roupa vai aumentar também e alguma coisa vai faltar. Então é por isso que isso é uma correção inflacionária, um reajuste, que está inclusive previsto na PEC 55 do Michel Temer. Quando me abordaram, disseram, mas que contrassenso, Janaína, você está defendendo que se pague o RGA em Mato Grosso e o Temer quer congelar salários? O Temer é contra o aumento salarial, mas não a reposição inflacionária. A reposição inflacionária está prevista na PEC 55. E está assegurada na própria Constituição. Né? Na Constituição, porque nós não conseguimos controlar o quanto vai crescer a inflação. Sim. Então o servidor não pode ficar sem que os deputados estaduais previsionem esse pagamento. Mesmo que depois nós tenhamos que sentar para rediscutir isso, Aguinaldo. Porque a preocupação que eu tenho é que foi usado um argumento durante esse ano de 2016 que a Assembleia foi omissa. E agora nós não queremos ser mais chamados de omissos. Entendi. Então, eu fiz a emenda foi feita por lideranças partidárias, os deputados da base alegam que ela não vai ser passada porque ela usa o INPC como cálculo da base. E aí, eles querem apresentar uma sem o INPC, não tem problema. A senhora entrou com uma ação, inclusive, cobrando exatamente essa omissão por parte da Assembleia Legislativa com relação a essa questão salarial. Salarial e do duodécimo. Junto com o deputado Zeca Viana, nós tomamos a iniciativa de protocolar no Ministério Público Estadual uma denúncia contra a mesa diretora da Assembleia por omissão. Por quê? Nós tínhamos dinheiro em caixa na Assembleia e eles não queriam fazer o pagamento porque o governo não iria fazer o pagamento no último dia útil do mês. Quanto em caixa, deputada? Nós tínhamos, se eu não me engano, 45 milhões. 45 milhões em caixa. E nós precisamos de aproximadamente 20 milhões para fazer o pagamento salarial. Quer dizer, ia pagar a folha salarial e ainda ia sobrar. E ainda ia sobrar. 25 milhões. E a mesa não fez isso. Sem falar que hoje o governo deve à Assembleia Legislativa cerca de 68 milhões de reais. Fora outros como a questão do FEX e outras coisas, repatriação, que alcançaria aí mais ou menos 100 milhões de reais. Qual é a minha preocupação, Aguinaldo? Eu não estou preocupada com a Assembleia ter dinheiro em caixa, que a Assembleia seja rica. A minha preocupação é que a Assembleia fique de pires na mão
e fique dependendo do governo, porque a Assembleia está lá para fiscalizar o governo. Então, com que moral uma Assembleia vai caçar um governador por caixa 2 ou vai pedir o impeachment de um governador se a Assembleia sequer tenha coragem de cobrar o que é seu e que é constitucional, que é da Assembleia? Não é da Janaína, não é do Guilherme, não é do Zeca Viana, é da Assembleia, é dos servidores da Assembleia. Então você imagine, nunca, aliás, faziam 20 anos que a Assembleia não atrasava salário. Eu sei que pagar no dia 10 é legal, mas esses servidores se programaram a vida inteira para pagar os seus boletos no dia 4, no dia 5, no dia 3, porque estavam habituados a receber no último dia útil do mês. Então isso causou na Assembleia uma sensação tão ruim de impunidade, uma sensação de não poder fazer nada, de você ter o direito, ter o dinheiro e assim os servidores se sentiram humilhados. Entendi. Em não receber esse salário. O desfecho disso, obviamente, a Assembleia já está resolvendo toda essa situação. Foi pago um dia depois, acho que, se não me engano, no dia 6 a Assembleia fez. 13º sai quando? Agora aí que está a questão, né? A Assembleia precisa exigir na Justiça. Eu conversei com o deputado Nininho, ele me disse que vão requerer na Justiça o restante do repasse do 12º. A Assembleia, se o deputado Nininho e o deputado Guilherme Maluf não tomarem uma iniciativa, os dois vão incorrer em crime de improbidade administrativa e estarão inelegíveis nas próximas eleições. É muito grave isso. Você imagina hoje a nossa Polícia Civil, por exemplo, que faz suas investigações sem receber do órgão que ela tem que investigar, do poder que ela tem que investigar. Será que ela vai cumprir com o seu papel como deveria ou será que ela vai proteger? Então, o que eu não quero é que haja uma proteção do Executivo. Tem que ser tratado com seriedade, dinheiro público tem que ser tratado com seriedade. Então, eu e o deputado Zeca Viana só estamos lutando por aquilo que está na Constituição. Só para a gente encerrar essa situação, eu quero entrar nos seus trabalhos ao longo de 2016. A senhora falou várias vezes sobre impeachment. Essa discussão vai acontecer na Assembleia Legislativa? Há já um movimento dentro da Assembleia por parte de deputados exigindo que seja apurada todas essas investigações para culminar com um pedido de afastamento do governador Pedro Táxi? Não só na Assembleia, não só hoje dos deputados de oposição, mas também começa a surgir isso da população do Estado. Hoje, quando você entra no meu Facebook, quando você entra no Facebook do governo do Estado, quando você tem acesso às redes sociais, as pessoas começam a cobrar quando que este governador será afastado. As pessoas já começaram a ver que o Estado talvez não tenha condições de se manter num equilíbrio econômico que Mato Grosso sempre teve com um gestor como Pedro Táxi à frente do Estado. Então, essa movimentação parte de servidores públicos, essa movimentação parte de empresários, essa movimentação parte de deputados. Então, eu vejo a situação como muito crítica e eu não tenho plena certeza de que o governador conclui o seu mandato. Bom, isso é muito grave o que a senhora acabou de falar, né? Bem, só para a gente encerrar essa entrevista, a senhora apresentou algo em torno aí de 400 proposituras, mais de 64 projetos até então. É tida como uma das deputadas mais ativas hoje e presentes dentro da Casa de Leis. O que ainda falta fazer? Bom, eu acho que esse começo, Agnello, foi muito importante. Esse ano eu consegui mostrar quem é a Janaína de verdade. Sabe, demorou para eu poder me desvincular da imagem do meu pai como deputado, da imagem da filha que atendia ao pai, etc. Eu consegui mostrar a minha personalidade. Eu consegui, através dos projetos que eu apresentei, mostrar o que eu quero e o que eu sonho para o meu Estado. Independência, justamente. Então, esse ano para mim, e eu tenho falado constantemente, apesar, é lógico, tirando problemas pessoais e algumas dificuldades que todos nós temos como seres humanos. Com relação a problemas pessoais, a mídia aí, os Facebooks aí, a coloca no topo, né? Mais ou menos. Coloca no topo.
topo aí, né? Quando toca na vida pessoal da deputada Janaína Riva, ela tá lá no topo da cadeia alimentar. Todo mundo gosta. Muitos cliques. E é uma briga que eu gosto também, né? Porque eu gosto de defender essa independência feminina, então é uma coisa que mexe comigo. Às vezes, quando alguém vem falar alguma coisa, nunca fica sem resposta, porque eu acho que a gente vive uma nova era, né? Uma era de mulheres que produzem, trabalham, sustentam suas casas, filhos, etc. Mas isso causa curiosidade, é natural, né? Mas, tirando tudo isso, Agnello, que todo mundo passa, todo mundo tem problema, eu tenho dentro da minha casa, de conhecimento de todo mundo, com a minha família, foi o meu ano dentro da Assembleia. Sabe, eu como RGA, eu me firmei ali como liderança dos servidores públicos, como líder da oposição, hoje como líder do PMDB, convidada a fazer parte da mesa diretora, não aceitei porque achei que era um cargo que não me daria voz o suficiente para poder fazer da Assembleia uma casa que eu acredito que possa ser uma casa mais enxuta, que trabalhe realmente mais em prol da população. Então, assim, eu fiquei feliz de ser vista como uma líder pela pessoa que eu sou. Bom, eu tenho certeza que nós teremos um ano 2017 aí com a Janaína Riva aí em cima de alguns caminhões por aí de som aí fazendo manifestação. Só queria que não fosse por agora. Por isso que eu tenho pedido aos colegas deputados. Eu falei, olha, vamos previsionar o RGA, não vamos começar uma greve de 2017 em 2016, o Estado não merece mais. O Detran tem que ter concurso, o Detran é arrecadador, arrecada 1,5 milhão por dia, tem capacidade de arrecadar 3 milhões. Né? O Intermate é arrecadador, a gente pode arrecadar mais, o Estado pode contribuir mais. Então eu espero que a greve não comece por agora, mas eu estou com os servidores públicos e eu de todo o meu coração, Agnello, eu desejo que esse RGA seja previsionado, que ano que vem a gente faça um debate em mais alto nível do que Olha, já foi um recado aí que acabou de ser emitido aí para Mato Grosso, obviamente, já existem discussões de paralisação no começo do ano, caso o RGA não seja previsionado. É a única exigência do servidor. E nós vamos estar falando mais sobre isso daí. Nosso tempo já está lá mais do que avançado. Obrigado, deputada, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui no SBT Comunidade. Ano que vem nós vamos conversar muito com relação a toda essa movimentação que nós estamos vendo acontecer. Muito obrigado pela sua presença, um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Eu que agradeço, Agnello, e quero desejar aí a todos os telespectadores esse feliz Natal, esse feliz Ano Novo e dizer a você que eu estou com muita disposição e estou muito animada com o Emanuel Pinheiro aqui em Cuiabá e você pode ter certeza que nós vamos fazer um grande trabalho. É uma grande expectativa e esperança para todos nós. Nós estamos unidos para isso. Nós vamos para o intervalo comercial.